Gabriel Santos, ó. O Gabriel Santos entregou. Eu ia perguntar onde está o Pepe, ó. Entregou. Gabriel entregou aqui, ó. Assistindo o vídeo novo dele na Tailândia. É esse que nós vamos repercutir aqui, tá? Tu vai ter que ver junto conosco. Vai reagindo no chat conosco, tá, Gabriel? Vai nos ajudando aí, ó. Maria José Lins, Love Pepe, ó. Botem no chat aí o que vocês acham do Pepe. Vão reagindo junto, que aí eu vou parando, vou lendo junto com vocês, tá? Chega deixando a curtida, tá, pessoal? Já que vamos começar o react, ó, chega deixando a curtida e diga no chat de que cidades estão assistindo, tá? Isso aqui é bem importante para nós. O vídeo é longo, eu vou ter que botar um pouquinho, é 37 minutos. Lugar vão ter tarifas de volta. A China já é o poder geoeconômico primordial do planeta. E o sul global já sabe essa história. Sawadee Krap. Ou seja, alô. Sim, estamos na Tailândia. Estamos na ASEAN. Estamos no sudeste da Ásia. E transição direta Moscou, sudeste da Ásia. Transição direta Rússia-ASEAN, que, segundo o presidente Putin, em vários dos fóruns na Rússia o ano passado, o presidente Putin sempre dizia que as duas grandes áreas de desenvolvimento no futuro próximo são África e Sudeste da Ásia, ASEAN. Есть регионы мира, в которых, по нашему мнению, развитие будет идти очень высокими темпами. Это прежде всего страны Южной Азии и Африки. Então eu estou de volta à minha casa, em Bangkok, que é a minha casa no sudeste da Ásia e a minha casa na Ásia como um todo, a maior parte desses últimos 30 anos. Eu vim para cá morar pela primeira vez há 30 anos, depois de Singapura. E a minha base principal na Ásia, durante esses 30 anos, é aqui, junto com Hong Kong. Mais Tailândia. Então, Tailândia é casa, total. É um Pepe Café com café, mesmo vocês não fazem ideia da qualidade desse café. O cafezinho da Tailândia deve ser bom. Ele está com a identificação em Chinese, em mandarim. Aqui. Não é uma empresa sino-tailandesa. Esse café é um café chinês. Eu vou explicar para vocês de onde ele vem. Aproveitar que o Pepe foi tomar um café aqui, ó, Gislaine Lima, siga o Pepe no Telegram. Sigam nossos canais lá, pessoal, no Telegram e no WhatsApp, tá? Deixa eu convocar vocês aqui, ó. Sigam os nossos canais do WhatsApp e do Telegram. O pessoal tirou da ordem aqui, ó. Eu tinha para faiscar aqui, ó. Onde é que tá? Ih, bagunçaram tudo aqui. Eu tinha aqui, ó. Siga os canais de WhatsApp e Telegram. Tá, o link tá na descrição, tá, pessoal? Cliquem ali no link que tá na descrição e sigam lá nossos canais de WhatsApp e Telegram. Estamos com mais de 730. Em cada um tá crescendo, tá crescendo. Opa, bom café, hein? Esse café vem de Yunnan, província do sul da China. Eles são quase nossos vizinhos. O nosso vizinho ao norte, um dos nossos vizinhos ao norte é o Laos. E o Laos está ligado agora com o High Speed Rail, trem de alta velocidade, Luang Prabang, Vientiane, a capital, Luang Prabang, no meio da floresta, do lado do Mekong, até a província de Yunnan. Não quer dizer que o nosso café venha por High Speed Rail. Não, ele vem muito mais rápido, vem de avião. Mas... Ó, Gislane Lima dizendo que vai nos seguir no Telegram. No Telegram a gente tem o canal, tá? Tem o grupo ali, né? De quem tá no canal pode clicar ali no balãozinho aquele, se inscrever no grupo, né, que abre possibilidade de comentários. E agora a gente criou ontem o grupo exclusivo para membros do canal, tá, pessoal? Então quem se tornar membro, R$1,99 por mês, tá, pessoal? Tem um grupo só dos membros lá no Telegram, que é um grupo de bate-papo, né? Então, convido vocês aí, ó. Quem puder, dá R$1,99 por mês, gente. É show de bola, ajuda bastante o canal, tá? Estamos com 350 membros aí crescendo. Tem muitas variedades de cafés de Yunnan que você pode beber agora em Bangkok já há algum tempo, e a qualidade é extraordinária. O meu fornecedor aqui do lado, numa dessas torres que estão atrás de vocês, são 3 torres chinesas juntas, de propriedade chinesa, eles têm 4 variedades de cafés de Yunnan. Quando eu fui a Kunming, capital da província de Yunnan, há anos atrás, eles têm um bairro muçulmano fantástico em Kunming, onde eu, pela primeira vez, tomei café de Yunnan, em Yunnan, e já fiquei pasmo com a qualidade nessa época. Isso foi, nas minhas várias viagens à China, deve ter sido uma viagem há 25 anos atrás. Mas... Então, o café de Yunnan está presente e está aqui agora do lado, é só atravessar a rua. Melhor impossível. Bom,
Vocês vão ver que vai mudar bastante o tom do Pepe Café comparado com os últimos meses no Otanistão e na Rússia. A vida aqui é relax, é tranquila. A temperatura todo dia é 28 a 32, com uma brisinha ainda. Não está chovendo ainda, não está na estação das chuvas. Então, você vindo da Europa e vindo da Rússia e caindo na megalópolis Bangkok é um choque, mesmo se você está acostumado, ou mesmo se você vive aqui, ou viveu aqui há muito tempo, o choque é absolutamente brutal. Então, psicologicamente, você automaticamente se relaxa. Mesmo que você esteja prestando atenção em tudo que está acontecendo. Por exemplo, hoje, que era à noite nos Estados Unidos, de manhã aqui, eu estava acompanhando o discurso do Estado da União do presidente Trump, em Washington. E, ao mesmo tempo, eu estava sintonizado com a sessão, o que a gente chama de duas sessões, que são as reuniões dos legisladores chineses em Pequim, importantíssima, onde eles traçam os parâmetros das políticas econômicas para o ano inteiro, por um ano inteiro até o ano que vem. Acabamos de comentar aqui com o professor Javier Vadel, né, nessa live aí. Então, quem estiver assistindo este corte aqui do Pepe Escobar, ó, tiver interesse nas duas sessões que está acontecendo lá na China, vai ficar o link aqui, ó, assista a íntegra da live, vou botar na descrição do corte do Pepe, para quem quiser ouvir o professor Javier Vadel falando sobre China e sobre essas duas sessões aqui que o Pepe trouxe. Então, essa comparação direta, e você vendo daqui, da ASEAN, do Sudeste da Ásia, onde o maior parceiro comercial de todos os 10 países da Associação do Sudeste da Ásia é a China. Eu estou também numa terra BRICS. A Tailândia é partner dos BRICS, assim como a Malásia, e a Indonésia já é membro pleno dos BRICS. Nosso vizinho, digamos, à direita do mapa, digamos. Então, aqui é um dos pontos chaves, nodais, principais, para se acompanhar não só tudo que acontece na China, por causa da ligação muito próxima sino-tailandesa, da diáspora chinesa estabelecida na Tailândia, algo que alguns de vocês devam saber. Entre as grandes fortunas e os grandes empresários na Tailândia, a maior parte dos casos são imigrantes chineses de algumas províncias chinesas, mas especialmente do sul, de Guangdong ou de Fujian, por exemplo, que casaram com a aristocracia tailandesa, são cidadãos tailandeses, falam tailandês absolutamente fluente, e são fundamentais não só no desenvolvimento econômico da Tailândia, como nessa reaproximação cada vez maior política entre Pequim e Bangkok. Ou seja, do ponto de vista central de Sudeste da Ásia, de Leste da Ásia, aqui sem contar, evidentemente, outro fator fundamental que, bom, no meu caso é fundamental, qualidade de vida. Eu vivi no mundo inteiro, como muitos de vocês devem saber. A qualidade de vida de Bangkok hoje é inigualável no planeta inteiro. Nada se assemelha. A qualidade dos serviços, a gastronomia, não só tailandesa e chinesa, mas internacional, mas especialmente gastronomia thai e chinesa. A qualidade da infraestrutura urbana, da infraestrutura de estradas também. Quando você vai às praias, seja se você vai no Golfo da Tailândia ou no Mar de Andaman, os melhores resorts do planeta, dos top 10, pelo menos 5 ou 6 são tailandeses. Então, tudo isso, claro, é uma maravilha. O baht, inclusive, está forte em relação ao dólar. Algo para vocês no Brasil deve soar extremo. Não, é uma moeda forte. Ou seja, o dólar não desvaloriza o baht tailandês, pelo menos na atual circunstância. Então, a qualidade de se viver aqui e o acesso à informação que você tem de tudo de mais importante que está acontecendo, não só no Sudeste da Ásia, mas na China. Na Índia também tem uma diáspora indiana muito poderosa vivendo aqui. No Japão, tem uma diáspora japonesa implantada industrialmente aqui há décadas também, desde o tempo onde Bangkok, o entorno de Bangkok começou a virar a espécie de Detroit do Sudeste da Ásia, porque todos os fabricantes de carros do Japão estavam montando fábricas aqui para abastecer o mercado do Sudeste da Ásia inteiro. Então, é um dos centros, é uma das megalópolis centro do planeta. Além, evidentemente, do fato de que Bangkok está sempre entre a primeira ou a segunda cidade mais visitada do planeta. O planeta inteiro está aqui o tempo todo. Bom, interessante, né?
Bangkok é um centro do mundo, né? Uma megalópole mesmo, né? Essa pequena introdução é para nos lançarmos na barra pesada, que, como vocês sabem, são as declinações das guerras eternas entre o oeste da Ásia e na Ucrânia, e girando em torno, evidentemente, agora, especialmente, tinha uma expectativa enorme a que se Trump iria entrar em detalhes de política externa durante o seu discurso do Estado da União. Não, ele fez referências à Ucrânia, mas não muito detalhadas. Barra pesada é muito bom, né? O Trump não entrou em detalhes, ele tá certo, né? No discurso lá no Congresso, né? E assim, né? O Pepe falou, né? Essas guerras aí da Ucrânia, na Ucrânia, né? E no oeste da Ásia, que é o Oriente Médio, né? Que acertadamente fala em oeste da Ásia, né? Eu disse o seguinte, né, pessoal? Que a guerra na Ucrânia, possivelmente ela vai acabar, né? Porque os ucranianos, os russos, são eslavos, são brancos, né? Lá no oeste da Ásia, gente, é árabe, né? É árabe. Aí a coisa já complica, né? E aí vai ser difícil da gente ver o fim daquele massacre em relação ao povo palestino, né? Porque é diferente, né? O clamor da sociedade em relação aos ucranianos, né? Que são assassinados lá pela guerra, que não chega nem a 10%, né, do que foi lá na faixa de Gaza e do que está sendo na Cisjordânia também, né? Então são dois cenários de guerra completamente diferentes, né? O tratamento, né, que é dado, inclusive, veja que o Donald Trump já fez até vídeos, né, como se Gaza fosse um grande empreendimento imobiliário, né? Um vídeo nojento, abjeto, né? Abjeto. Hoje, inclusive, ele falou que vai matar palestinos se, se não for cumprida a entrega dos reféns, né? Ameaçando os palestinos. Com a Ucrânia é completamente diferente, não. O tratamento é outro, né? Então são dois pesos e duas medidas, literalmente. Bom, essa comparação que a gente já começou no início entre o discurso do Estado da União de Trump e as duas sessões dos legisladores chineses em Pequim, organizando a política econômica até 2026. Bom, uma das coisas que... Bom, desafios aqui não faltam os chineses. Uma das coisas que deixaram bem claro logo no início das duas sessões é que eles vão fazer tudo para que a China cresça 5% de novo em 2025, que é um desafio absolutamente brutal e muito mais difícil do que em 2024, onde vem de todos os lados os números, mas tecnicamente a China cresceu no mínimo 4,9%. Ou seja, os 5%, eles chegaram aos 5%. Esse ano vai ser muito mais difícil, porque esse ano, claro, já começou a guerra tecnológica, o novo estágio da guerra tecnológica, já lançado pelo presidente Trump, com tarifas em cima da China, a primeira série de tarifas. Já houve uma resposta chinesa com uma série de tarifas de vários produtos americanos também. E o senhor Disco Inferno, como eu o denominei em uma das minhas colunas nas últimas semanas, ele é um viciado em tarifas, sem pensar no blowback, na volta das tarifas, que podem prejudicar muito mais a economia americana do que a economia chinesa, que foi fundamentalmente o que aconteceu desde a primeira batelada de tarifas de Trump 1.0 em 2018. Ele tinha subido ao poder em janeiro de 2017 e lançou as primeiras tarifas contra a China em 2018. Então agora parece que a gente está repetindo o mesmo caminho, a não ser que haja digamos, uma cúpula face a face Trump-Xi, mas pelo menos telefonemas à lá telefonema Putin-Trump, de chegarem a um acordo de cavalheiros onde não haverá uma escalada de tarifas e onde Trump possa entender o que vai ser muito difícil, especialmente ele estando rodeado de sinófobos entre os seus assessores, que o programa econômico da China é basicamente, e isso a gente está entre 150 e poucos nações-estados do planeta inteiro. A China comercia com 150 e poucos nações-estados do planeta inteiro. E vai chegar a 170, 180, 200, eventualmente a todas as Nações Unidas. O projeto chinês é de comércio mundial, declinado em vários fatores. Um deles, o principal, é as novas rotas da seda. Belt and Road Initiative. Em português, é um horror, tanto em inglês quanto em português, iniciativa do cinturão e de rota, que não quer dizer absolutamente nada. Isso traduzindo literalmente do mandarim. Eu prefiro chamar, como eu chamo há mais de 10 anos, novas rotas da seda. Esse é o projeto geoeconômico e também geopolítico da China. É comércio com todo mundo e é comércio com o sul global inteiro. E não é por acaso, muito pelo contrário, o porta-voz chinês
que elaborou essa formulação, na véspera do início das 2 sessões em Pequim, ele colocou de uma maneira sucinta e bastante cristalina. Basicamente, ele disse: vocês querem um parceiro confiável para fazer business e para fazer comércio? Somos nós. Junte-se a nós. E essa foi a mensagem para o Sul Global, e o Sul Global já sabe essa história toda. Foi a China reiterando mais uma vez para o Sul Global que o parceiro confiável em comércio globalmente é a China. A China não vai julgar ninguém, a China não vai sancionar ninguém, a China não vai jogar bateladas de tarifas em ninguém, especialmente países em desenvolvimento do Sul Global e da maioria global. Então, esse é Está colocado o cenário onde vai se desenvolver esse ano e o comércio internacional do ponto de vista da China esse ano. Por exemplo, aqui, mais uma vez, lembrando. Parando só para dizer, né, que o Pepe acabou de falar sobre a China, né, tá na linha exatamente do que disse o professor Javier Vadel aqui conosco nesse programa hoje, né, na abertura do programa. Primeira parte do programa maravilhosa com o professor Javier Vadel falando sobre China, né? Que aqui em volta, a Associação de Nações do Sudeste da Ásia, os principais, todas as nações, os 10 da ASEAN, o principal parceiro comercial de todos os 10 é a China. Então eles nem precisam mais mandar mensagem, porque isso você vê claramente. Aqui atrás de mim, por exemplo, são as 3 torres atrás de mim, propriedade chinesa. Tem uma agência do ICBC, um dos principais bancos chineses, aí dentro também. Esse bairro todo, que é um dos bairros nobres de Bangkok, por exemplo, do outro lado do boulevard, atrás é a Embaixada Americana. A embaixada holandesa, a embaixada japonesa, a embaixada do Vietnã estão aqui atrás também. A embaixada italiana é numa das torres aqui atrás, também o consulado italiano. É um bairro diplomático de business. Por exemplo, aqui do lado está a torre do Deutsche Bank, quase vazia, porque o Deutsche Bank mandou praticamente todo mundo embora. O Deutsche Bank está em crise. Um pouquinho mais atrás, num dos próximos Pepe Café, eu quero ver se eu gravo de lá também, tem a nova torre do JP Morgan. Um monstro modernista. JP Morgan está com tudo, investindo com tudo na Tailândia, e eles sabem que essa é uma das grandes potências asiáticas e do sul global do futuro. E o fato de que a Tailândia agora é partner dos BRICS, um dos principais partners dos BRICS, e mais cedo ou mais tarde vai ser membro pleno dos BRICS, como a Indonésia, super importante também. Então, o business americano sempre esteve de olho na Tailândia e vai continuar. Tarifas, se continuam a ser aplicadas contra a China e se começar essas tarifas a transbordar para países da ASEAN também, mais uma vez os Estados Unidos vão estar dando um tiro no seu próprio pescoço, o que é característico do Império, como vocês sabem, há décadas. Bom, em relação à guerra da Ucrânia, fundamental. Eu saí de Moscou a semana passada, literalmente. Importante. Guerra da Ucrânia, vamos ver o que o Pepe nos diz aí. Se também tem expectativas aí. O Celso acabou de botar aqui, ó, que o Celso estava assistindo lá, o Trump cortou a grana para a Ucrânia. O Edilson Pinto, né, lá do Plano Brasil, diz que a Rússia vai até o rio Dnieper e vai receber Odessa também no acordo de paz. Vamos ver o que o Pepe diz aqui. Realmente, ou seja, a guerra da Ucrânia, a Rússia, está tudo aqui ainda e é bom você ter uma distância, especialmente você praticamente trocando de continente. Você saindo, basicamente, eu estava basicamente na Rússia europeia. Moscou é quase a Rússia europeia, digamos. E agora eu estou no sudeste da Ásia. Então, houve uma troca de continente, mental, inclusive. E você pode olhar a Rússia de fora, o que é muito bom. Quando você está na Rússia, no meu caso, por exemplo, eu vou tão fundo que eu esqueço o resto do planeta. Durante várias semanas, eu estou só concentrado na relação da Rússia com o sul global, com o Ocidente, com o Afeganistão, com os Estados Unidos, etc. Então, agora vai ser... um processo fascinante de reavaliar tudo que eu aprendi nessas últimas... eu fiquei, acho que, 5 ou 6 semanas na Rússia, do ponto de vista não só da ASEAN, eu vou encontrar com diplomatas essa semana, e depois da China, e da relação Rússia-China. Quanto à guerra da Ucrânia, a velocidade de tudo que está acontecendo, desde a farsa que ocorreu dentro do Salão Oval entre o presidente, o vice-presidente e o ilegal camiseta suada vindo de Kiev, acelerou o processo inteiro de uma maneira impossível de se pensar antes, justamente da semana passada. Onde a gente está no ponto onde
onde o ator em Kiev estava a ponto de ser praticamente jogado na lata de lixo, ele está na lata de lixo, mas a lata de lixo ainda não se fechou. E a sua única saída no momento é assinar o famoso acordo de minerais raros e de terras raras com os Estados Unidos, que depois de todo um kabuki de vai e volta nos últimos dias, teoricamente será assinado breve. Bom, isso é fundamental porque ele não tem autoridade, o senhor em Kiev não tem autoridade nenhuma de assinar seja o que for, porque ele é absolutamente ilegal. Ele é um presidente, entre aspas, ilegal. O seu mandato expirou. Os Estados Unidos... O ilegal camisa suada, essa eu gostei, né? É interessante isso aqui, né? Vê que aqui no canal, desde de abril, maio de 2024, quando expirou, acabou o mandato do Zelensky, e em outros canais também, e se fala, né, que o Zelensky é um ilegal, é ilegítimo, ele não é mais presidente da Ucrânia. E a mídia corporativa, a mídia golpista do Brasil, que é a assessoria de imprensa do Pentágono, né, nem tocava nesse assunto, né? Agora, com a mudança de rumo, que o Pepe falou muito bem, né, que é assim, é um turbilhão, né, é um turbilhão de notícias ali na questão da Ucrânia, né, até a assessoria de imprensa do Pentágono começou a dizer que o Zelensky agora né, é ilegal, é legítimo, não é mais presidente, né? Incrível, né? Incrível, né? Zelensky se lascou, diz o Gabriel Santos, é verdade aqui, ó. Rafael Fernandes aqui conosco. Encarnação Melgar, ó, a Europa não perdoa a Rússia por ela ter acabado com o nazismo, né? É a frase do Zhukov, né? Do Zhukov, nós derrotamos o fascismo da Europa e eles nunca nos perdoarão por isso, né? É isso, né? Maria José Lins, essa história do tráfico humano na Tailândia. Colocando aqui. Sabem disso. O que não se sabe é o que eles querem fazer com essa assinatura e com esse acordo depois, e como eles vão impingir para a Ucrânia e para digamos, a cambada criminal em torno de Zelensky, que esse acordo, porque é um acordo firmado com o Império manda e vai ter que ser cumprido. E ninguém sabe quais serão as condições em detalhe desse acordo. O presidente Putin interviu de uma maneira Sun Tzu, na verdade, dizendo, muito simples, se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, fazer parcerias com empresas russas e investir na exploração de minerais raros e de terras raras na Rússia. Claro, isso não foi um convite direto, isso foi especulativo. E o porta-voz da presidência, Peskov, fez questão de dizer que isso não foi um convite formal. Mas Putin jogou na mesa algo fundamental que, do ponto de vista de businessmen americanos, as luzinhas começaram virou um carnaval de luzinhas psicodélicas na cabeça deles. Opa! Podemos voltar à Rússia para fazer business em parceria com os russos, e isso terá grandes lucros para o business americano e do ponto de vista da segurança estratégica dos Estados Unidos também. Isso é algo que pode-se chegar a uma condição de business semelhante no longuíssimo prazo. E isso já está sendo explicitado por alguns personagens fundamentais do sistema russo. Não, primeiro a gente tem que normalizar as relações. Depois tem que se cortar totalmente as sanções contra a Rússia. Depois de tudo isso, e depois, evidentemente, de um eventual acordo em relação à Ucrânia, claro, nós estaremos abertos a fazer business, inclusive com os Estados Unidos. Mas isso já está na mesa. E o fato de que os Estados Unidos já estão com uma lista, a administração Trump 2.0 já está com uma lista de sanções que eles podem cortar logo em relação à Rússia. Um dos itens da lista é bancos russos que estão vetados do SWIFT, que podem voltar. Já estão discutindo a possibilidade de retomar os voos diretos da Rússia aos Estados Unidos, o que é super importante. Não vai acontecer com a Europa, mas tão cedo. Os turcos vão continuar embolsando um monte de dinheiro de todo mundo que está na Europa e quer ir à Rússia e vice-versa, incluindo Pepe Café. Eu tenho sempre que passar pela Turquia quando eu quero ir para a Rússia ou estou na Europa. Não existe outra maneira. Muito boa essa, né? Muito boa. E que prazer ir para a Turquia, né? O Pepe está reclamando de boca cheia, como diz o ditado aquele.
Eu não posso pegar um cargueiro em Dieppe, na Normandia, e ir para São Petersburgo. Ou eu adoraria, eu queria pegar um windsurf na Normandia e fazer windsurf até chegar em São Petersburgo. Não pode, não dá. Bom, ou se desse, ia demorar uma eternidade. Bom, então tudo isso já está na pauta. O que dá para vocês uma ideia da velocidade em que a administração Trump 2.0 quer retomar uma relação de business com a Rússia. Os detalhes geopolíticos, evidente. Os detalhes não. O mais importante, que é o arcabouço geopolítico, ninguém está discutindo ainda, porque as negociações sérias ainda nem começaram. Agora, o que isso nos dá claramente, o subtexto claro de tudo isso? É quem é que está enterrado. Quantos metros no Brasil? Vocês podem me dizer quantos metros você é enterrado no Brasil embaixo da terra? Em inglês é 6 feet. Dá menos de 2 metros, né? Bom, quem é que está enterrado embaixo da terra a muito mais de 2 metros, talvez a 10 metros de profundidade? A Europa. A Europa se enterrou e agora está sendo reenterrada ainda mais, afundada ainda mais, com mais jogando terra em cima, pela administração Trump 2.0. E isso nos leva ao que seria a grande manchete dessas últimas 2 semanas, e que é a manchete que vai perdurar para o resto do ano e provavelmente para o resto da década. O fim do Ocidente coletivo. Não existe mais Ocidente coletivo. Esse é o título da live do Pepe no 247. Aí recebi o link de vários grupos ali, o pessoal mandou, né? O fim do Ocidente coletivo, né? É um título bom, né? Um título bom, pode até ser o título do corte aqui, né? Boa sugestão. O líder do Ocidente é o Império. E as novas regras estabelecidas pelo líder do Império, seja um condutor de circo, ok? Seja um businessman desmesurado, egomaníaco, etc. Como vocês quiserem defini-lo. É o presidente dos Estados Unidos. É o presidente do líder do Império. E as novas regras, quem delimita agora é o presidente. Ele não, para ele, a Europa não se qualifica nem como vassalo. Eles são totalmente irrelevantes. Ou seja, você examinando todas as reações de Trump nos últimos dias, tudo que ele disse e todas as suas ações em relação ao processo de tentar resolver o quebra-cabeças da Ucrânia, o subtexto principal de tudo que está se articulando é a eliminação geopolítica e, em muitos aspectos, geoeconômica da Europa como um protagonista da política internacional. Isso é brutal, é enorme, as consequências serão semanas, meses, anos. Essa questão aqui eu tenho certas dúvidas, sabe, pessoal? Esses dias estava numa live, até coloquei esse ponto de vista, hein? Acho que a Europa tem muito bambu ainda, né? Tem muito bambu ainda. Eu não dou como fato consumado essa questão aqui de que a Europa é um anão geopolítico e que acabou, que a Europa está fora do cenário das decisões, né? Eu não concordo com isso, tá, pessoal? Não concordo com isso. Eu acho que isso aqui é torcida. Tá? Eu acho que isso aqui é torcida e ignora, assim, né, o tamanho das economias, de algumas economias europeias, principalmente a Alemanha, né, e a própria França, né? A gente sabe todas as dificuldades que a França vai atravessando e cada vez mais, né, com a questão da perda dos minerais, né, do Sahel ali, das colônias, né, que eles ainda tinham ali na África francesa, digamos assim, né? A Alemanha também, a gente sabe que está enfrentando grandes dificuldades, e especialmente por isso tudo que o Pepe trouxe aqui, né? Inclusive pelo fornecimento de combustíveis muito mais caro, né? Depois da guerra da Ucrânia, comprando aí gás dos Estados Unidos por 3, 4 vezes o preço, né? Petróleo, né? Naquela triangulação via Índia, né? Que a gente sabe que a Rússia vende petróleo para a Índia e a Índia vende ali para a Europa, mas pelo dobro do preço, né? Então, a gente sabe que tudo isso trouxe grandes dificuldades, né, para as indústrias e para as economias
europeias, não é à toa que elas estão aí com decréscimo, inclusive, né? Mas eu acho que, assim, dizer que a Europa acabou, que a Europa não existe mais, que a Europa vai perder a sua importância, eu acho que é muito cedo, tá? Eu acho que é muito cedo para a gente dizer isso aí, pessoal. E o que a gente está tendo do outro lado? As baratas tontas em absoluto desespero. Von der Leyen, aquela que mente o tempo todo, qual invenção ela tirou da sua cartola de mágica corrupta? 800 bilhões de euros para rearmar a Europa. Mais, ou incluído, ou talvez mais, porque não foi especificado, na verdade, a curto prazo, 150 bilhões de euros para a Ucrânia. Todo mundo sabe que a União Europeia, a Comissão Europeia e as grandes capitais, e as pequenas também, incluindo os chihuahuas do Báltico, que fazem parte da União Europeia, ninguém tem esse dinheiro. Ou seja, eles querem viabilizar um exército fantasma, com um dinheiro fantasma. A única coisa que não é fantasma são as armas, porque as armas serão providas pelo Império. Ou seja, eles vão ter que comprar, assumindo que eles consigam empréstimos suficientes, adivinha de quem? Dos abutres de praxe do sistema financeiro internacional, que vão cobrar um juro absurdo para a União Europeia e as grandes capitais europeias, os contribuintes da União Europeia, começarem a fazer esse seu arsenal absolutamente demente de armas que eles vão comprar do complexo industrial americano para, eventualmente, afrontar o perigosíssimo diabo russo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, segundo a OTAN, até 2030. Isso aqui, perigosíssimo diabo russo, né? Tá aqui o Luiz Santos colocando, né? O Macron falando no perigo da Rússia, né? Sabendo que os Estados Unidos bombardearam, sabotaram o Nord Stream, né? Mas o Macron, né? O Macron queria que os países da África, as colônias francesas, pedissem, né, desculpas, né? Os países do Sahel ali pedissem, agradecessem a França, né? É impressionante, né? Como fala bobagem realmente o seu Macron, né? Denis Dias aqui, ó, fim do eurocentrismo e não da Europa. Aqui eu concordo. Aqui eu concordo. Eu acho que este eurocentrismo aí vai cedendo lugar aos poucos, né? Cada dia mais se fala em China, cada dia mais se amplia, né, os conhecimentos né, pelo mundo, né, pelo sul global, né? Então, eu acho que aqui sim, aqui o Denis Dias eu concordo, né? Torcendo pelos países do Sahel, né? Encarnação Melgar, sempre, né? Felipe, ó, a questão da Europa é a tendência de decadência acelerada. Alistair Crook comentou a respeito da tamanha brutal dívida europeia sem nenhum tipo de lastro e sem perspectiva de crescimento. Rafael Fernandes, a Europa vai caminhando de continente predominante para o mais ignorado e decrescente. Celso, a Europa está ficando para trás em tudo, tecnologia, armamentos, energia, e o crescimento da extrema-direita comprova isso, né? Concordo, culturalmente, inclusive, né, Celso? Inclusive culturalmente, né? A gente viu a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Culturalmente, né? Nada, né? Nada. E tu compara com a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, né? Tu compara com a abertura da Copa do Mundo na Rússia, que maravilha, que foi da Copa do Mundo no Brasil, inclusive aqui culturalmente, né? Nem se compara, nem se compara. Maria José Lins, que dê as atas Macron, né? Exato, né? Que dê as atas do Macron para ele indicar um primeiro-ministro de um partido diferente do que ganhou a eleição, né? Impressionante, né? Burkina Faso, aqui, Encarnação Melgar. Grande Burkina Faso, né? O que eu estou dizendo para vocês é, claro, dizendo assim parece que é um delírio de um demente. Não, são os fatos. E são os fatos, por mais kafkianos possíveis, são os fatos já colocados e já delimitados pela liderança, entre aspas, da Comissão Europeia. Ninguém sabe como eles vão conseguir essa grana, não vão, vai ser impossível. Ninguém sabe como eles vão conseguir convencer as populações das diversas nações europeias que vocês vão ter cortes de pensões, cortes de serviço social, cortes de atendimento em hospital, cortes de benefícios sociais pelos quais vocês lutaram durante décadas, etc. e tal, porque a gente tem que se armar e a gente tem que armar todo mundo para a próxima guerra com a Rússia.
Aí é que tá. Esse é o momento, né, da contradição do sistema capitalista, né, e dos movimentos, dos partidos, das lideranças de esquerda europeia crescerem, né? Agora o momento. É um momento ímpar, né, para que nós tenhamos aí movimentos rumo até o socialismo na Europa, quem sabe, né? Mas para isso depende de lideranças argutas e lideranças que compreendam esse momento, né? Que entendam esse momento agora de fazer, escancarar essa contradição, escancarar. Porque se as lideranças da União Europeia atirarem os países e os povos da Europa nesse buraco, né, de mandar recursos para uma guerra já perdida, é o momento das lideranças de esquerda, dos movimentos sociais de esquerda, escancararem essa contradição em relação aos direitos trabalhistas, previdenciários dos seus povos, sendo deixados de lado, sendo corroídos por causa de uma aventura bélica num campo de guerra, num cenário de guerra já perdido, né? É isso. Emerson Ribeiro recomendando a entrevista do Pepe com o cientista político Glenn Dizem. Não, nunca vi o Emerson. Nunca vi. Depois manda o link para nós lá no grupo. Rafael Fernandes, na Alemanha ganhou o partido ultraconservador, né? Tiro no pé total, porque as lideranças de esquerda estão fracas, né, Rafael Fernandes? Estão fracas, estão submissas às diretrizes, né, do liberalismo. Isso é lamentável, né? Luiz Santos, Jeffrey Sachs falou que com todas as letras, né? Com todas as letras, ele falou que a Europa tem que negociar com a Rússia, até por questões históricas, né? O Encarnação Melgar disse que assistiu essa do Pepe com o Glenn Dizem. Eu não assisti, quero o link. Claro, vocês não vão ler isso em nenhum órgão da mídia tradicional no Ocidente coletivo, incluindo essas coisas aí do Brasil, que eu não preciso nem me referir. Bom, isso prova, entre outras coisas, primeiro, a irrelevância absoluta do compacto União Europeia-OTAN. Tem que começar a usar essa do Pepe nessas coisas aí do Brasil, que eu não preciso nem me referir. Começar a usar essa aí, né? Para mídia golpista brasileira. Porque do ponto de vista das novas regras do Império, pelo senhor disco inferno, Europa na OTAN, ótimo, mas paga. Follow the money. Se pagar cada um 5% do produto interno bruto, ótimo. Que é 150% da atual regra, 2%, e muito poucos pagam 2% ou mais de 2%. Então, para todo mundo vai ser mais de 150% de aumento, grana, mais uma vez, que nenhum deles tem. Porque praticamente todos estão em dívida pesada. E alguns à beira da bancarrota. Então, esse é o tanto. No caso da União Europeia, já existe uma fratura da União Europeia que vai ficar uma fratura cada vez maior, onde vários estados, entre os que diretamente se rebelam, como Hungria e Eslováquia, por exemplo, e outros que estão num muro, mas vão chegar a um ponto onde vão dizer, não, isso é completamente absurdo, como a Itália, por exemplo, a fratura já existe. A Áustria, também, que está num muro e com tendência a ir contra Bruxelas, essa fratura vai se ampliar cada vez mais. A gente vê de um outro lado, e aí uma conjuminação dos anglos com a União Europeia, que é o patético Starmer em Londres e além do patético Le Petit Roi em Paris, e acham que eles vão mandar tropas europeias, pacificadores, mantenedores de paz, para a Ucrânia, para uma resolução na Ucrânia. Completamente absurdo. Isso já foi vetado pelos russos antes mesmo que eles começassem a falar. Tem a menor chance. E quem está em volta de Trump e os negociadores de Trump sabem disso também. Mas é uma maneira de Londres e Paris tentarem manter uma posição de certa relevância. Eles estão excluídos. A negociação em relação à Ucrânia vai ser direta entre Washington e Moscou. Todos os outros são espectadores. Bom, então, esse é o pé em que a gente está agora. Aqui a Marina Castro perguntando por que da Europa tem tanto ódio pela Rússia, né? Sinceramente, não entendo, né? Por vários fatores, né? Até tem uma entrevista do Putin, um pronunciamento do Putin aí dele comparando, né? Dizendo que o Macron acha que
que é o Napoleão, né? Só que ele não conhece a história e não sabe como é que o Napoleão terminou, né? E que foi exatamente perante a Rússia, né? É muito interessante essa do Putin aí, né? Kátia Reiko aqui, ó, o Pepe Escobar é imperdível. Estamos repercutindo aqui, ó. O Nina Joy Machado, a Nina Joy Machado dizendo que também assistiu, acho que essa entrevista que o Emerson recomendou, né? Exatamente. A última coisa que eu queria fechar, que na verdade é fechando o raciocínio e o novo paradigma do fim do Ocidente coletivo, onde o Ocidente, entre aspas, foi rachado e foi rachado pelo dono do Império. O dono do Império basicamente disse: o Ocidente sou eu, o líder Dono da sou eu, bola. todos os outros são vassalos. E o que eu decidir é o que vai ser. Bom, a discussão conceitual e ideológica em cima disso é algo que a gente vai, nas próximas semanas e meses, isso é algo que ainda tem que ser digerido. O novo paradigma em relação a essa nova configuração geopolítica, tudo está sendo remetido ao início prático, que espera-se que seja nas próximas semanas, das negociações abrangentes entre Rússia e Estados Unidos, onde a Ucrânia é um fator entre vários, são diversos fatores simultâneos. E até lá, mais uma vez, a gente continua no wait and see, né? A gente está esperando para ver o que acontece, o planeta inteiro. Enquanto isso, a China, nas duas sessões, vai deixar ainda mais... Desculpe. Hora de mais um café. Vai deixar ainda mais delimitado o seu avanço geoeconômico durante 2025, considerando todos os ataques possíveis extras que podem vir dos Estados Unidos, a irrelevância absoluta da Europa, e algo que a gente vai poder conversar nas próximas semanas, que é como os BRICS vão organizar a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, no início de julho, tendo em conta toda essa mudança brutal de paradigma global, e de uma maneira, digamos, BRICS Sun Tzu, de continuar fazendo o que os BRICS começaram a fazer em uma maneira muito mais acelerada o ano passado, durante a presidência russa dos BRICS, mas de uma maneira que não atraia a fúria desmesurada do novo Senhor dos Anéis, que ele é o Senhor e ele tem todos os anéis. É como ele vê o planeta. E ele está jogando com esses anéis, reconfigurando geopoliticamente o planeta, geoeconomicamente não, porque a China já é o poder geoeconômico primordial do planeta e nada que os Estados Unidos faça vai conseguir passar por cima disso, porque já é um fato, e já é um fato há anos. Então, esse primeiro semestre desse ano, com essa mudança de paradigma, as coisas se aceleram muito, muito mais do que elas estavam sendo aceleradas, por exemplo, no final do ano passado, logo depois da cúpula dos BRICS em Kazan. Digamos que a cúpula dos BRICS em Kazan lançou a faísca da possibilidade de um novo mundo multimodal e multipolar, e o contragolpe está vindo agora com colocar as novas regras do jogo do ponto de vista do Senhor dos Anéis sozinho, tentando reconfigurar tudo, a maneira maga, Make America Great Again, mas que pode ser que não dê maga. Por enquanto, você está dando miga. Você sabe muito bem quem é o I em miga. Fecha por enquanto, deixo esse espaço para a reflexão de vocês até a próxima semana. Mas, bom, trocamos de uma parte de continente, é como se viemos do oeste da Eurásia, agora estamos no sudeste da Eurásia, e vamos reconfigurando a maneira de ver o mundo do ponto de vista do continente, que é o continente primordial do século XXI, Eurásia. Muito obrigado a vocês. Muito bom, Pepe, hein? Nem comparar o Pepe nesse vídeo aí na Tailândia, felizão, leve, né? Solto, leve, livre, solto, com os vídeos que ele faz lá no Otanistão, né? Encarrancudo ali dentro de casa, triste, né? Legal, né? Aqui o pessoal resolveu pingar agora, ó. Sebastião Alves pingou 2 aqui num super sticker, a Regina Alves 3 também num super sticker, o Encarnação pingou 2 num super sticker legal aqui, ó, legal. Muito comentário legal, né, pessoal? O Denis Dias aqui traçando um comparativo, né, entre a questão da Primeira Guerra Mundial, né, a consciência que a Rússia teve ao sair da Primeira Guerra Mundial, né, já que era uma guerra imperialista e contra a classe trabalhadora, né, e uma guerra que não fazia sentido nenhum, né, diante daquele quadro ali da Revolução Russa, né, e agora os países europeus, né, bélicos, né, sem consciência, né, do seu tamanho, né, do seu potencial, do seu poderio, né, sem nenhuma consciência do seu poderio, se afundando cada vez mais para se manter numa guerra que, como eu disse aqui, perdida, né, perdida. Encarnação Melgar, a Europa terá de comprar armas dos Estados Unidos, né. O Celso lembrando aqui que nos últimos 800 anos a Europa invadiu a Rússia 8 vezes e foi corrida às 8, né? Foi corrida às 8, a melhor delas, a do Exército Vermelho, né? Na Segunda Guerra Mundial,
com o nosso Marechal Zhukov e com o grande Koba, né, o inesquecível Koba, à frente, né, do Exército Vermelho. Rafael Fernandes, a Europa só está colhendo o que plantou. Vamos falar de América Latina e agitar logo essa ursal. Importante, né, Rafael? Importante. O Emerson Ribeiro aqui, o pessoal fala que a Europa está mal, mas fico preocupado mesmo com o Brasil e a América Latina. É verdade, é verdade. Sebastião Alves, que deixou 2 aqui, pingou, dizendo onde pinga, não seca. O Marina Castro, o povo, Celso, o povo pode ter medo devido à propaganda imperialista por décadas, mas os governantes também não são manipulados ou têm outros interesses, né? Os interesses econômicos, né, Marina Castro, do sistema capitalista, os governantes de toda a Europa ali são títeres do imperialismo, né? Essa é a grande questão. Eles são marionetes do imperialismo e sempre farão o que os neocons estadunidenses e seus sabujos ali, era Biden, agora é Trump, mudou ali os interesses internos lá, né? A gente tem uma disputa interna nos Estados Unidos, né? Entre democratas e republicanos, e essa virada 360 graus aí na questão da Ucrânia é decorrente dessa disputa interna, né? Porque a guerra da Ucrânia era interessante para os democratas, ela levava muitos recursos para os cofres dos apoiadores e financiadores dos democratas, né? E agora, por que o Trump quer acabar logo com essa guerra e agora fechou a torneira, né? Porque os recursos que iam dos Estados Unidos, todos iam para financiadores dos democratas, né? É isso, basicamente é isso, né? Não é porque o Trump é contra a guerra, ele não é bélico, esse papo que dizem, os democratas são bélicos e os republicanos não. É que os interesses, né, pessoal? É que os interesses que estão em jogo que variam muito, né? Então é isso, né? Celso Munhoz Schmidt, audiência aumentando para 161 a 1h20 da madrugada. Interessante, né? Interessante isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Deixa eu botar para vocês, só para vocês verem como é que funciona, né? Vou botar um quadro aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó, para vocês terem ideia, ó. Isso aqui é o que o YouTube mostra para nós, ó, pessoal. Isso aqui é o que o YouTube nos mostra, ó. Quadro do programa aqui, ó. A audiência, como é que foi durante o programa? Começou ali com 70, foi indo, aumentou para 100, 120, foi aumentando, ó. A audiência vem aumentando, ó, 140. Agora chegamos aí a 163, ó, a 4 horas e 19 de live, a 1h20 da manhã, né? Gratidão aos 150 e tantos que ainda estão conosco, a Encarnação Melgar aí pingando 2 num chat, valeu mesmo, pessoal. Pessoal, quem puder se tornar membro aí, ó, deixa eu dar uma de portinho pedinte aqui, ó, R$1,99 por mês, tá, pessoal? Vocês não sabem como ajuda isso aqui ao canal, estamos com mais de 350 membros já passamos 350, e a gente tem aquela meta de chegar em 500 membros, né? Uma meta ousada, mas importante para o canal. Se a gente conseguir chegar em 500 membros, vai ser um golaço para nós. E cada dia a gente vai qualificando mais, né, pessoal? O Clube de Membros nos propiciou trazer o Thiago Suman para fazer um programa de tarde aqui, né? Quem sabe a gente não abra um programa de noite também, diariamente, de segunda a sexta, né? Os finais de semana, sábado e domingo, nós estamos com a grade livre, né? Quem sabe a gente não possa criar um programa no domingo à noite, no sábado à noite aí, com pessoas legais aqui no canal. Para isso a gente precisa muito desse clube de membros aqui, né? E em troca, o que a gente oferece, né? Alguns benefícios aí, tem selinho do lado do nome de quem é membro, a Encarnação Melgar é membro, ó, o Celso é membro, o Denis Dias é membro, tá? Quem mais que é membro aqui? A Regina Alves, a Marina Castro, né? Membro do canal. Então, o pessoal que é membro do canal aí tem selinho do lado do nome, tem emojis especiais para fazer comentários aqui no chat, né? Importantíssimo. Tem os comentários de quem é membro nos vídeos. Depois a gente tem um local ali que a gente consegue ver antes os comentários, né? E dar uma resposta ali
privilegiada, digamos assim, para quem é membro, né? Uma coisa que a gente não faz aqui é ter vídeos ou ter lives só para membros, né? Eu não gosto disso, porque eu acho que segrega, né? Exclui quem não tem condições de ser membro. A gente respeita muito quem não é membro do canal aqui, né? O pessoal que não tem condições de ser membro tem o mesmo tratamento, tem o mesmo carinho da nossa parte, né? A curtida de vocês aqui, a curtida tem que deixar, né, pessoal? Quem não deixar a curtida, aí já partimos, aí já rodamos a baiana, né, pessoal? Aí já toca ali a capoeira de Angola e a gente já sai lutando, né, contra quem não deixa curtida, quem não se inscreve no canal, quem não ativa o sininho, isso aí é o mínimo, né, pessoal? Mas se tornar membro tem que ter recurso, né? Mesmo que seja R$1,99, a gente sabe da dificuldade aí que o pessoal tem, compreende totalmente quem não pode se tornar membro, né? Mas é importante para nós, né, pessoal? E agora a gente criou o Telegram exclusivo de membros, tá, pessoal? Então, quem puder se tornar membro aí, quem tiver condições de R$1,99, vai ser legal, tá? Telegram exclusivo de membros e a gente está para criar o grupo de WhatsApp também exclusivo para os membros, tá? Ali para poder conversar com quem for membro, dar um tratamento legal ali, né? A Kátia Reiko dizendo que o Pepe Escobar é imperdível, tá? Quem mais? Pingando para não secar, diz a Regina. Emerson Ribeiro, a Europa tem muito mais saída na geopolítica do que a América Latina. Isso aqui que eu queria dizer e não consegui, Emerson Ribeiro. Tu sintetizou em uma frase o que eu falei ali em quase 5 minutos no meio do vídeo do Pepe, quando eu disse ali que pá, menos, pessoal, a Europa não está morta, a Europa não é um anão geopolítico, a Europa tem que ser considerada. E é isso aqui que eu queria dizer, ó. É isso aqui que o Emerson Ribeiro sintetizou nesse comentário, ó. Arthur Jorge, houve também muita propaganda contra a Rússia e a União Soviética, especialmente, né? Na Europa, financiada pelos Estados Unidos, né? Perfeito, perfeito. Rafael Fernandes, ó, a voz trabalhadora é a audiência dominante no Corujão, né? Quanto mais Corujão, mais aumenta a audiência. Impressionante, né? Kátia Reiko, a Europa é um continente antigo e de muitas histórias e ressentimentos. A Rússia é o maior e mais antigo império de um continente marcado por inúmeras disputas expansionistas. Perfeito, perfeito. Bom e velho anticomunismo, né? Diz o Denis Dias. Aqui eu acho que para responder esse comentário do Arthur Jorge Barbosa, né? Propaganda contra a Rússia financiada pelos Estados Unidos. O bom e velho anticomunismo, né, pessoal? Bom e velho anticomunismo que nada é. O comunismo, anticomunismo, é o cavalo de Troia do nazifascismo, né, pessoal? Hoje eu vi até uma charge, não sei, até acho que botaram no grupo lá, né? No nosso grupo de WhatsApp, né? Uma charge de um cavalo de Troia, né? Escrito assim, anticomunismo, e dentro dele tava ali o nazifascismo, né? E aí a Europa mandando ele entrar para dentro de casa, né? É isso, né? Perfeito. Encarnação Melgar também. Junta esse comentário do Encarnação com aquele do Emerson, é o que eu queria dizer. Ó. A torcida é grande, a torcida contra a Europa é grande, mas ainda tem muita gordura, tem muito bambu na Europa, pessoal. Sabe? Eu não concordo nem um pouco com essa turma aí que inclusive com o Pepe, né? Que tá dizendo que a Europa decaiu, que não tem mais bambu, né? Que acabou, que a Europa é um anão geopolítico. Eu não concordo. Eu não concordo com isso aqui, gente. Marina Castro, Kátia Reiko, isso explica muita coisa assim, mas acho que tem um fundo de despeito pela Rússia ser soberana e não ter ficado no colo dos Estados Unidos no pós-guerra. Tem isso, a Rússia sempre foi soberana, né? Não é só agora na história moderna, né? Então, o Celso falou aqui, a Europa tentou invadir a Rússia 8 vezes e foi rechaçada às 8, né? Então é isso, né? Gabriel Santos pergunta se a live acontece toda quinta-feira. Eu já estou aqui acompanhando desde as 22 horas e pouco. Grande Gabriel, obrigado pela presença. Se é a tua primeira vez, a gente conta contigo sempre aqui. E temos assim, ó, quinta-feira tem este programa aqui, tá? Que começa às 9 horas, sempre tem um convidado especial, depois a gente alonga a madrugada aí, eu e o Celso juntos, né? O Celso hoje não entrou. Amanhã, sexta-feira, tem um Mundo em Revista, tá, Gabriel Santos? Aqui no canal também, começa às 9 horas também, tá? Amanhã a gente tem o professor José Medeiros, diretamente da China, lá para falar de China de novo conosco.
E depois o Mundo em Revista tem 3 correspondentes, um de América Latina, o Pedro Batista, o Josa Novales, que fala sobre Ucrânia, sobre a Europa e todas essas questões aí, Trump, né? E às 22h30, o Josa, e às 23 horas, o Jonathan Santos, do Vietnã. Esse programa ele é apresentado pelo Eduardo Lima, eu estou junto em geral, e amanhã seremos eu e o Celso aqui no Mundo em Revista. Terça-feira, nós temos o Revista do Oriente Médio, com o Bruno Lima Rocha, o André Lobão e grande equipe no Revista do Oriente Médio, trazendo todas as notícias, entrevistados, convidados, para falar de Oriente Médio, tá, Gabriel? Então, terça. Quarta-feira temos um programa de política aqui, o Fala de Mulher, com a Tereza Vilela, né? E terça-feira tem o Revista do Oriente, às 9h, e às 22h30 tem o Vozes da América. Comigo, eu, Portinho, o Bruno Lima Rocha e o Victor Pino, do Chile, que é um jornalista brasileiro que está filho de chileno, né, do Tebni Saavedra, que mora lá no Chile, e a gente comenta as principais notícias da América Latina. Então, te inscreve no canal, Gabriel Santos, te inscreve no canal, ativa o sininho, entra nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram aqui também, que às vezes o YouTube não notifica, né? Então a gente manda o link ali nos grupos sempre, né? O grupo de WhatsApp e Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo, então entrem ali, tá? Que a gente manda sempre que inicia a live, a gente manda o link ali. E convido vocês a estarem juntos aí, ó. Terça, quarta, quinta e sexta, sempre tem programa aqui no canal a partir das 9 horas, né? De segunda a sexta-feira, às 14 horas, tem o Giro de Notícias com o jornalista Thiago Suma, né? E para quem é da manhã, né? De manhã temos aqui o Jornal dos Trabalhadores, às 9 da manhã, e o Faixa Livre, às 8 da manhã, né? Repercutindo aí os grandes fatos da política e da geopolítica sempre também, né? E outros vídeos que a gente vai publicando ao longo do dia ainda. Então, quem não conhecia o canal, está conhecendo hoje, inscrevam-se, vai aquele abraço, tá, pessoal?